programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Audiência pública promovida pelo Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho discutiu os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador. Vara do Trabalho de Catalão, em Goiás, comemorou 30 anos de instalação. E o professor Ricardo Limonge dá dicas de como o trabalhador pode sanear as finanças em tempos de crise. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra e nesta edição você confere os seguintes destaques. A audiência pública promovida pelo Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho discutiu os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador. Vara do Trabalho de Catalão, em Goiás, comemorou 30 anos de instalação. E no bloco de entrevistas, o professor Ricardo Limonge dá dicas de como o trabalhador pode sanear as finanças em tempo de crise. A educação financeira é fundamental para quem deseja poupar para garantir uma aposentadoria tranquila. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente! A produção de alimentos de maneira sustentável é o grande desafio do setor agropecuário. A audiência pública promovida pelo Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho discutiu os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador. A audiência pública aconteceu no auditório da Pontifícia Universidade Católica. Em pauta, o impacto negativo do uso dos agrotóxicos na saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do meio ambiente. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Todos os anos, mais de 1 milhão de toneladas desses produtos chegam às lavouras. A escalada no uso dos defensivos agrícolas revelam como a produção sustentável de alimentos continua sendo o grande desafio do setor. Desafio que, segundo a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, coloca em risco a saúde dos trabalhadores do meio rural. O trabalhador é o primeiro prejudicado pelo manuseio, pela utilização de substâncias que são, inclusive, proibidas no mundo, né? 28% das substâncias que nós utilizamos no Brasil, conforme a Anvisa, são proibidas no resto do mundo. E o crescimento da utilização de agrotóxico nos últimos 10 anos foi de 190% o consumimento do mercado, em comparação com o mercado mundial, que foi de um crescimento de 93%. Imagine o tanto que o Brasil está destoante nessa questão em relação ao mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a venda de agrotóxicos saltou de 2 bilhões de dólares em 2001 para mais de 8 bilhões em 2011 no Brasil. Em média, são gastos mais de 5 quilos de veneno por habitante. Para se ter ideia, a média dos Estados Unidos em 2012 era menos de 2 quilos por habitante. Um dos palestrantes do Fórum de Saúde foi o doutor em Saúde Pública Vanderlei Pignatti. Ele falou sobre os riscos que a população brasileira corre ao consumir produtos que foram produzidos com agrotóxicos que já não são utilizados há muito tempo em outros países do mundo. Sim, isso é um problema que a gente vem discutindo, né? A gente tem trabalhado junto com a Fiocruz, eu faço muita pesquisa junto com a Fiocruz, né? Lá do Mato Grosso, a gente trabalha junto no Ceará, no Rio e em Brasília, né? E é um problema essa questão do uso de agrotóxicos aqui no Brasil, de que está proibido na União Europeia. Uma boa parte dos nossos agrotóxicos, eles estão proibidos na União Europeia e aqui se usa livremente. Também participou do fórum o desembargador do TRT-18, o Wellington Peixoto, que é coordenador regional do programa Trabalho Seguro. Olha, é muito importante hoje nós estarmos aqui nessa palestra do professor Vanderlei Pignatti, porque traz para nós um conhecimento maior do malefício
que o uso descontrolado do agrotóxico causa. Inclusive, ele estava me falando que atinge desde o primeiro momento um trabalhador e vem em cadeia, inclusive para a população que é a consumidora final dos produtos, né? Produto alimentício. E hoje, geralmente, essas ações que podem desencadear pelo uso descontrolado do agrotóxico, um câncer, né? Então, para nós, é importante estar tendo esse conhecimento maior para que possamos, é claro, através das entidades, né, Secretaria de Saúde, Secretaria da Agricultura, né, para que possamos, então, visualizar e tomarmos medidas, em conjunto, eu diria assim, para que possamos minimizar essa situação. O 30º aniversário da Vara do Trabalho de Catalão, em Goiás, foi marcado por homenagens a pessoas que participaram da história da unidade judiciária, entre elas representantes dos trabalhadores e um empregador. Localizada a 260 quilômetros da capital, na região sudeste do estado, Catalão tem sua economia baseada na força da agropecuária e também nas grandes multinacionais que se instalaram no município. A cidade possui pouco mais de 100 mil habitantes e é considerada uma das mais importantes economias do estado de Goiás. A história da justiça trabalhista em Catalão começou no dia 28 de setembro de 1987. Em 2007, a jurisdição ganhou sede nova e definitiva. A Vara do Trabalho de Catalão possui jurisdição sobre os municípios de Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Nova Aurora e Três Ranchos. Só no ano de 2016, mais de 3 mil ações passaram por aqui. Este ano, a Vara Trabalhista completou 30 anos de existência, data que foi comemorada pelo juiz titular, Dr. Armando Bianchi. A Vara do Trabalho de Catalão ela tem um histórico de grande eficiência, né? O histórico de grande eficiência que foi construído ao longo de 30 anos por juízes operosos e servidores responsáveis que por aqui passaram. Nós tivemos essa sorte, é um diferencial de Catalão, de sempre contar com esse quadro de servidores e juízes que realmente tem compromisso com a causa da vara e da cidade. Então hoje, coincidentemente, acabamos de passar por uma correção, fomos aprovados mais uma vez pelo corregedor, então acho que a Vara do Trabalho de Catalão tem um saldo muito positivo ao longo desses 30 anos. E em comemoração, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região realizou uma cerimônia onde foram homenageados pessoas que contribuíram para a qualidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho local. Entre elas, o desembargador Paulo Pimenta, que atuou como juiz titular da Vara Trabalhista de Catalão por 15 anos. Na verdade, realmente, eu me sinto muito bem, foi um período muito longo de trabalho aqui, mas assim, o fato de eu estar sendo homenageado pelo tempo é uma representação de todos os juízes que passaram por aqui. Foram dezenas de juízes que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado ao longo desses 30 anos. Desde aquele que atuou eventualmente aqui 1 ou 2 dias, até os que ficamos mais tempo, né? Então eu acho muito bacana essa iniciativa do atual juiz titular, de homenagear todos que aqui trabalharam, e eu recebo como simplesmente o representante de toda essa turma. Também foram homenageados os advogados da cidade, que foram representados pelo Dr. Carlos Donizete Ribeiro, que advoga há 26 anos na região. A população de Catalão, eu vejo e falo sem medo de errar, que deve muito à Justiça do Trabalho, que soube, através de seus juízes, atuar com ponderação, resolvendo os conflitos que aqui são submetidos. E vejo que os trabalhadores, os empregadores se comportam de maneira que a Vara do Trabalho possa decidir as demandas que aqui são submetidas. Para o prefeito da cidade, a Justiça do Trabalho é de extrema importância para o desenvolvimento do município.
é que há 20 anos atrás nós tínhamos em torno de 400 processos por ano, hoje temos mais de 3.000 processos por ano, o que comprova o desenvolvimento contundente da cidade de Catalão. Para nós é um prazer muito grande estar comemorando junto com a Justiça do Trabalho os seus 30 anos, acima de tudo porque nós participamos dessa história, da construção desse projeto, quando fomos prefeitos nos outros 2 mandatos. De forma que é muito importante para nós não termos só uma cidade importante, mas termos uma das melhores justiças do trabalho de todo o país, uma justiça que promove justiça social. E no próximo bloco, o professor Ricardo Limonge dá dicas de como o trabalhador pode sanear as finanças em tempos de crise. A educação financeira é fundamental para quem deseja poupar para garantir uma aposentadoria tranquila. Voltamos em instantes. Se está complicado fechar a conta no azul, que dirá conseguir guardar um pouquinho para criar uma reserva financeira. Mas a crise não pode ser desculpa para deixar de guardar dinheiro. É preciso, sim, se organizar para poupar, mesmo em tempos difíceis. No entanto, dentro do pacote de reorganização das finanças, é fundamental que o trabalhador inclua a reserva, mesmo que pequena, para imprevistos e para aposentadoria, garantindo um futuro mais tranquilo. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o professor Ricardo Limonge, que é doutor em marketing pela FGV. Doutor Ricardo, obrigado por sua presença aqui na Hora Extra. Obrigado pelo convite. Nós estamos em tempo de crise. Para fazer sobrar, é necessário planejamento financeiro? O que o trabalhador pode fazer para conseguir poupar um pouquinho? Primeiro, eu acho que é colocar as coisas na ponta do lápis, saber efetivamente qual a sua situação financeira. E acho que o segundo passo é envolver a família nos objetivos financeiros. Isso já alargada, colocar tudo que consome, com escola, com energia, colocar tudo isso na ponta do lápis. Digamos que o primeiro passo é você conseguir ao menos identificar aquilo que tem saída registrada no banco. Então, aquelas contas pagas no banco já dá uma ideia do que é entrada e saída. À medida que, digamos, essa maturidade financeira for alcançada, é começar a colocar aqueles gastos que a gente não tem muito controle. Por exemplo, quando a gente saca um dinheiro, por exemplo, e você não tem o controle de onde foi gasto. Então, é você começar a identificar também, porque geralmente esses dos quais a gente não tem controle, aqueles que a gente não pega o cupom fiscal, por exemplo, pode estar sendo uma forma pode economizar depois. Bom, e com que armas a gente pode lutar contra a sedução do consumo? Principalmente nós mulheres, né? Que a sedução do shopping é grande. A felicidade que um produto pode trazer pode durar? É duradoura, no caso? Eu acho que tem primeiro, se a gente tiver um objetivo muito claro do que quer com o dinheiro, pode facilitar. E o segundo ponto, que é a questão da consciência de compra. Então, uma série de estudos vão mostrar que às vezes você está acompanhado, tem uma influência ou não. Então, se você tem uma discussão prévia do que quer comprar, pode ajudar. Uma sugestão seria, quando você for ao shopping, tiver uma ideia de compra, verifica o preço, até experimenta. Dá uma volta no shopping, vai para casa e reflete. Se você não conseguir dormir, ficar ansiosa para comprar, aí você tem que verificar, bem, é o momento de comprar, tenho condições. Mas é realmente tentar tirar o impulso. Por quê? Do ponto de vista de estratégias de marketing, você vai ter cada vez mais estímulo para comprar. Cabe ao consumidor verificar se é o real momento. No Brasil, nós não podemos nem mais pensar em seguridade social para garantir a aposentadoria tranquila. Investir em educação financeira é um bom negócio? Com certeza, uma série de estudos, tem um consultor, escritor Gustavo Cerbasi, que ele fala muito isso, que a educação financeira tinha que ser uma disciplina de escola, que é para as crianças já começarem a entender o poder do dinheiro, principalmente ao longo do tempo. Então, se a gente está falando em época de previdência, quanto mais rápido a gente tiver consciência em que eu quero uma qualidade de vida que o dinheiro pode proporcionar, com certeza pensar isso a longo prazo vai fazer toda a diferença. E o brasileiro tem essa educação financeira? Ainda não. Eu tenho acompanhado alguns estudos, inclusive de bancos, eles têm tentado mudar a cultura do brasileiro em previdência privada. Por quê? De maneira geral, nós não somos educados para guardar dinheiro. A gente sempre acreditou que o governo lá na frente poderia ajudar. Com o que está acontecendo, os bancos entenderam que é uma forma de se posicionar, primeiro, educando financeiramente seus clientes. Por exemplo,
Alguns bancos, quando você está sacando o dinheiro e vai entrar no cheque especial, a própria tela do banco já mostra, olha, você está entrando no cheque especial, é isso mesmo que você quer, por quê? Se você começa a conscientizar, você vai evitar provavelmente uma inadimplência maior lá na frente. Por outro lado, os bancos também querem que as pessoas entendam mais de produtos financeiros, com toda essa diversificação. Então, eles começam a entender que apenas falar assim, vou no banco comprar um PGBL, que é um produto de previdência privada, não ajuda bastante. A linguagem é extremamente importante e o objetivo também. Essa, inclusive, é uma pergunta de uma das telespectadoras que enviou, querendo saber justamente sobre previdência privada. Vamos ouvi-la? Eu queria saber se vale a pena investir numa previdência privada, tendo em vista as reformas absurdas que o governo vem propondo. Enfim, vale a pena investir numa previdência privada? E aí, vale a pena investir em previdência privada? Se a gente estiver falando previdência privada enquanto produto bancário, eu acho que se a pessoa tiver opte para uma declaração completa de imposto de renda, sim, desde que atinja até 12% em relação ao salário. Então, fazer essa continha é simples. Chegou nos 12%, acho que não vale mais a pena ficar no banco. Por quê? A taxa de imposto de renda vai ficar, obviamente, pelo tempo, vai ser incidente, taxa de carregamento, taxa de administração. Conceitualmente, o que os especialistas em finanças pessoais têm dito é previdência privada é dinheiro a longo prazo e não necessariamente um produto de previdência. O que os bancos alegam para vender a previdência privada é compra o meu produto que todo mês eu vou lá e pego a tua parte, e é uma forma que a pessoa tem uma responsabilidade. Mas se a pessoa criar o hábito de guardar qualquer produto em que ela entenda que vai ser para daqui 30 anos, por exemplo, obviamente mediante a idade, é um tipo de Investimento previdência. em imóvel, investimento em títulos, é também previdência. Isso. Pode ser entendido como uma previdência. Sim, agora a gente tem que pensar porque o problema do imóvel tem a questão do inquilinato, que é um pouco mais complicado. Às vezes você vai precisar dispor do dinheiro, pode não comprar, então me parece um pouco mais arriscado. Do ponto de vista de título público, já pode ser um ponto interessante, porque o governo tem incentivado bastante você comprar um título, para ter uma ideia, você consegue comprar a partir de R$100. Então, comprando para R$100, você consegue viabilizar, e você consegue comprar 30, 35 anos para frente. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o professor Ricardo Limonges sobre educação financeira do trabalhador. Voltamos em instantes. Esse está de volta hoje recebendo o professor Ricardo Limonges para falar sobre educação financeira do trabalhador. Ricardo, tempos de crise, salário mínimo que realmente não satisfaz todas as despesas necessárias de uma pessoa, como é que é possível economizar recebendo salário mínimo? Primeiro, acho que ter consciência da situação financeira dela, e aí acho que o ponto mais importante é controle. A pessoa não pode deixar que o dinheiro mande na vida dela, então tem que ter o controle, obviamente, saber a partir das suas limitações. Por outro ponto, é obviamente tentar também aumentar esse salário. Então, tentar fazer um bico, vender alguma coisa, usar a capacidade que a pessoa tem com outros serviços atrelados ao principal para conseguir aumentar a sua renda. Pode ser uma saída. Bom, existe uma meta que o trabalhador tem de estabelecer de economia mensal para, pelo menos, ele ter um dinheirinho de reserva para aquelas despesas inesperadas? A sugestão é em torno de 20% do que ele ganha, que ele consiga marcar, ou então em torno de 6 meses os seus gastos principais. O que isso quer dizer? É se ele pegar aluguel, colégio, essas questões, essas contas que a gente paga todo mês, em que ele tem uma reserva de 6 meses disso, para fugir de uma eventual demissão, dificuldade financeira, alguma coisa nesse sentido. Não ficar desesperado. Exatamente, no momento. Porque a gente precisava acionar o banco e pagar um juro muito alto naquele momento. Bom, também muitos pais falam assim, a dificuldade de controlar despesas são os filhos. Essa é uma realidade, acho que constante. Inclusive, essa é uma pergunta também de uma telespectadora. Vamos lá? Eu gostaria de saber como é que eu posso fazer para ensinar minhas filhas a pouparem dinheiro. E aí, como é que a gente ensina a garotada a guardar um dinheirinho? Acho que primeiro é envolvê-la nas decisões financeiras da família. Então, por exemplo,
A criança quer comprar um brinquedo, tudo bem, então eu vou tentar explicar para você, a partir de uma determinada quantia que eu te dei, quanto tempo isso vai ser necessário poupar para comprar. Um dos grandes erros que os estudos começam a apontar é quando você evita levar uma criança, por exemplo, para esse mercado, ela dá muito trabalho, fica pedindo as coisas. É naquele momento que tem que conseguir já ensinar a fugir um pouco do consumo. Então, tudo bem, você quer esse Danone que é um pouco mais caro, então você não vai poder comprar algum outro. É começar a mostrar, ensinar um pouco da consciência financeira. Por quê? Para a criança acha que é meio mágico. O pai vai até o caixa eletrônico, vai sair um monte de dinheiro lá dentro. Mas ela não tem ideia do processo que está por trás. Então, envolver com os objetivos da família me parece que é o mais coerente para início. Bom, o mundo real das finanças é fácil de enfrentar, como sugerem os autores de livros de autoajuda financeira. É fácil a gente controlar esse mundo e não fazer dívida, não entrar em dificuldade? Eu acho que não, porque do ponto de vista de comportamento, algo mais difícil que tem é se mudar o comportamento. Então, se a pessoa está em dívida, até ela aceitar que realmente ela está com um problema, é muito complicado. Por outro lado, se a pessoa tem um objetivo, e não só objetivo a longo prazo, que eu acho que tem um problema quando as pessoas começam a estudar sobre o tema, é falar assim, guarde dinheiro hoje para ter 1 milhão daqui a 30 anos. Só que fica muito longe para o trabalhador e, do ponto de vista da cultura do Brasil, você pensar em guardar 30 anos é muito complicado. Agora, você fala assim, olha, eu vou começar a guardar dinheiro porque no final do ano eu quero fazer uma viagem com minha família. Começar a colocar objetivos curtos pode gerar um estímulo, que você fala assim, olha, porque guardar um dinheiro ou investimento nada mais é do que um sacrifício. Você está tirando o prazer de comprar algo hoje para usufruir no futuro. Tem que ter uma compensação. Exatamente, mas não só 30 anos, mas comece a ser curto agora. Não pode também querer se beneficiar toda hora. Consegui isso, vou me dar um presente. O objetivo tem que estar atrelado. Certo. A dificuldade de poupar também é de um telespectador. Vamos à pergunta? Estou gastando muito dinheiro. Como que eu faço para economizar meu dinheiro que eu estou ganhando? Pois é, o Gilson está gastando muito dinheiro. É pedreiro, às vezes tem muito trabalho, tem época que fica sem trabalho. Como é que ele se organiza? Acho que se está gastando, primeiro é saber aonde está gastando para tomar as eventuais medidas. Exemplo, seja quando a eventual consultoria financeira vai perceber que vai tentar cortar gastos supérfluos. Então você vai identificar dentro da sua casa o que eu estou gastando que eu posso cortar. É uma TV a cabo no momento, é tentar baixar um pacote de internet, é você tentar reajustar, a partir, obviamente, de uma determinada qualidade de vida, o que você pode fazer. Se você sabe aonde está indo parar o dinheiro, aí o próximo passo é começar a guardar dinheiro sobre isso. Existe uma técnica que os autores indicam, que é a técnica do balde, a técnica do envelope. O que isso quer dizer? No primeiro dia que você recebe, pega esse dinheiro e coloca uma série de envelopes com categorias. Então, educação, saúde, alimentação. Para você ter ideia e começar a sentir efetivamente que é o gasto de onde ele está vindo. Onde é o gasto maior, o que pode ser feito. Exatamente. Porque a gente acaba usando cartão de crédito, a gente não tem muita ideia, vai só passando, ou débito, não tem controle. Agora, você ter que começar a tirar dinheiro, vai começando comportamentalmente, falar, opa, esse envelope tinha muito, agora tem pouco, eu tenho que fazer rápido. Exatamente. Bom, nós estamos em época de crise, o cobertor ficou curto para todo mundo, não adianta, assim mesmo, economizando quem consegue. Quais as perspectivas da crise brasileira? Você acredita que há sinais realmente de melhora? Eu acho que economicamente sim, até os indicadores mais recentes de desemprego já têm melhorado. O Brasil começa, de fato, a parar a estagnação e começar a crescer, então isso tudo vai movimentar. Só que, por outro lado, o trabalhador em si, as coisas ainda acho que vão demorar um pouco mais. Os preços, a inflação está controlada, mas a gente não tem uma queda, o preço ainda está mantido. Elevado, né? Exatamente. Então vai caber de novo ao consumidor voltar a estar no controle da sua gestão financeira. Certo. Eu conversei com o Ricardo Limonge sobre educação financeira do trabalhador, na verdade do brasileiro. Obrigada, Ricardo, por sua presença aqui no Hora Extra. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e na rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.